E aí chega o final do ano, e o final do ano traz, né, alegrias, mas também desperta em muita gente saudade, tristeza, solidão, sentimentos que são reais e são humanos. E como que a gente lida com essas emoções, né? E ao mesmo tempo abre espaço para as novas experiências positivas, para a convivência com os amigos, com a família. Vamos falar sobre esse controle, esse autocontrole, autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe lidar com a gente. Opa, peraí, tá acontecendo isso comigo. E a gente lida diferente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a especialista em desenvolvimento pessoal, a Grace Kelly, ela é Campos Azevedo, e ela vai bater esse papo comigo aqui para a gente saber mais sobre a nossa humanidade. Tudo bem, Grace? Tudo bem, Dani? Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui nessa manhã para falar desse tema que é tão importante, né? E muitas pessoas vivem isso e às vezes não sabem nem dar nome para o sentimento, né? Exatamente. Não sabe nomear o que é que está sentindo. E aí não sabe nomear, pensa que até está doente, né? Isso. Ai, tô ficando doente. Né? E aí, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o mundo, com a vida? Vou parar com tudo, quero desistir. Exato. Mas parece que é o não identificar, né? Por que o final do ano costuma, então, intensificar a tristeza, a saudade, a ansiedade? O que acontece, Grace? Essa proximidade das festas de fim de ano aflora muito as nossas emoções, né? Então, é aquele momento que a gente está junto com a nossa família, a gente está junto com pessoas que são especiais, nos faz lembrar também daquelas pessoas que já se foram, ou de alguns momentos que não foram tão bons, né? Esse conjunto de sentimentos, que é a síndrome do fim de ano, ou a dezembrite também, como é chamada popularmente, né? Então, dezembrite? Tem um diagnóstico popular, não é reconhecido formalmente pela psicologia ou pela psicanálise, mas esse conjunto de emoções realmente acontece, né? Esses sentimentos, eles se afloram principalmente por conta dessas proximidade com as festas, como eu comentei, dessas lembranças todas, e aí aquela sensação de fazer uma retrospectiva de como é que foi o seu ano, né? Lembrar das metas que você deixou para trás, de como era bom ter algumas pessoas, as coisas que se foram, as coisas que você não atingiu. E isso faz essa retrospectiva faz a gente pensar bastante. Só que se a gente não tiver um controle exato sobre isso, ou pelo menos reconhecer melhor, né? A gente acaba se perdendo dentro dessas emoções e confundindo até com uma depressão, tendo crises de ansiedade. Então é importante a gente reconhecer e saber que existe, por conta dessa proximidade das festas, de tanta emoção se misturando, esse conjunto de emoções, culpa, tristeza, ansiedade, ele é comum acontecer. Gente, olha só, a verdade vos libertará. E não liberta? Eu falo principalmente para um público, vamos colocar aí acima de 40 anos, né, que aí já tem uma história, né? E é claro, quando já aconteceram tantas coisas, tantas separações, tantos ciclos já se encerraram, enfim. E aí a tristeza bate e você vê tanta gente feliz, viajando, curtindo, celebrando encontros, né? E eu acho que você fala uma palavra, uma ação que faz muita diferença. Reconhecer que esse sentimento existe. Aí isso acalma, né? Sim. Parece um bálsamo, assim, para o espírito, né? Para a vida, né? Não, isso acontece mesmo, viu? Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem sentir isso, então? Tá tudo bem, é normal. Na verdade, a gente tem essa necessidade de sentir mesmo, né? Mas não se afundar nas emoções. Tá. Então, assim, a gente vai sentir uma tristeza, a gente vai sentir uma saudade, da mesma forma que a gente vai sentir a alegria, o amor. Então, peraí, será que eu vou me afundar nessa emoção? Ou eu estou reconhecendo, eu estou sentindo agora aqui, enquanto eu estou vivendo isso, mas eu sei que é passageiro e eu não posso deixar isso tomar conta de mim. Então, é importante a gente ter esse feeling, né? Ter esse sentimento de, poxa vida, eu vivo isso aqui sempre, ou isso aqui é algo que veio, que me trouxe, alguma lembrança que está me trazendo essas sensações, esses sentimentos. Entendi. Você falando, me passa assim pela cabeça as pessoas tendo medo até mesmo de viver um novo, né? Vamos dar um exemplo de pessoas assim que tiveram que mudar de cidade,
né, que os pais já não estão mais vivos, às vezes precisam ir passar o Natal na casa de outra pessoa em outro lugar, que é aquilo que está totalmente diferente do hábito dela de todos os anos, né? Como que você olha para essa pessoa, como que essa pessoa deve lidar com os sentimentos dela, Grace? Tem algumas pessoas, falando disso, né, dessas lembranças, vai visitar a família, tem algumas pessoas até que preferem se isolar. Isso. Né? Então não vou fazer nada, né? Isso, não, vou ficar sozinho. E é claro, é importante a gente respeitar o nosso sentimento e os nossos limites, com certeza. Mas ficar sozinho em situações assim, eu acho que tem que ser em último caso. Principalmente por conta dos diálogos internos que nós costumamos desenvolver, né? Por exemplo, se eu fico sozinho, é muito mais provável que eu tenha pensamentos negativos sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre o quanto eu fui capaz durante esse ano ou o que eu deixei de fazer para alguém. Por exemplo, perdi algum ente muito querido. Poxa vida, você fica remoendo aquilo. Queria ter dado um abraço na pessoa, queria ter feito mais, né, por ela. E aí você fica sozinho. Se você está sozinho, tende a ter diálogos internos e sentimentos, deixar os sentimentos ruins aflorarem. Então, é claro, estabelecer bons limites, né? Se sentir confortável em estar em algum ambiente, saber que, lógico, a gente vai ter algumas lembranças, principalmente se for relacionado à perda, mas estabelecer limites entre conversas com familiares, entre tempo onde ela vai estar também, por exemplo, eu não vou ficar tanto tempo naquela festa, vou ficar um pouquinho menos, vou visitar aquele parente, vou dar um abraço rápido, mas não se isolar completamente. Isso aí acho que aflora ainda mais os sentimentos negativos. Verdade, você disse tudo. Vamos dar algumas dicas para promover a paz também nos ambientes, né? Às vezes a pessoa está triste, tá todo mundo tão alegrinho, a pessoa vem com aquelas piadas estranhas, comentários negativos, né? O que você diz aí? Eu acredito que a comunicação, ela é a chave de tudo, né? Então, comunicar de forma respeitosa e estabelecer limites, né? Impor limites. Então, olha, se tem algum assunto que não te faz bem, olha, poxa vida, eu não gostaria de falar sobre isso agora, eu não gostaria de tocar nesse assunto, não me pode sinto falar, bem. né? Pode. Colocar limite, e deve, né? Eu acho que não só para esse contexto, mas para tudo na nossa vida. A gente precisa colocar os limites, claro, de forma educada e respeitosa para o outro, mas olha, nesse momento eu estou passando por um momento mais íntimo, não me sinto bem em tocar nesse assunto, por uma perda ou pelo desemprego, um ciclo que se encerrou. Não estou, não estou pronta para falar sobre isso agora, impor os limites de forma educada mesmo, e é aquilo. Da mesma forma que você vai impor limites para o outro educadamente, respeitar os seus limites também, a partir do momento que você não esteja se sentindo bem, você saiba sair, né? Ter uma rota de fuga, digamos assim, sai para respirar um pouquinho, vai dar aquela conversada com Deus. Porque vai sentir um certo desconforto, né? Sente. Já é difícil para a gente lidar com certas situações para nós. Aí as invasões do mundo. Mas você saiu de lá, você mudou, você fez aquilo. E aí, como que você está lidando com isso? Essas perguntas invasivas que normalmente as pessoas têm mais receio do encontro com família são isso, né? Exatamente. A gente, o que precisa ser trabalhado, num geral, assim, todo mundo, é a empatia mesmo, que é se colocar no lugar do outro, né? Porque todo mundo aqui, onde nós estamos aqui hoje, todo mundo tem um problema. A gente não sabe o que o outro está vivendo. Exatamente. Então, ter essa empatia de, poxa vida, será que... Porque aos meus olhos pode ser uma situação muito comum. Aquilo ali é bobeira, né? Você está sofrendo por causa dessa bobeira. Mas para o outro, aquilo tem uma representatividade diferente. Então, é importante sempre ter esse olhar de cuidado com o outro. Poxa vida, para mim pode ser pequeno, mas para o outro tem, né, um peso diferente, o que ele está carregando dentro do coração dele. Então, se ele pediu um respeito, se ele não está bem para fazer ou para falar sobre alguma coisa, eu preciso respeitar aquilo, me colocar no lugar dele, né? Então, isso é importante a gente sempre trabalhar dentro da família. Lógico, vai ter sempre um que é mais brincalhão, um que pega no pé, mas é bom a gente ter esse ponto de equilíbrio, né? Principalmente dentro desses encontros que marcam tanto. É porque as pessoas, elas acham que não pode sentir raiva. Não posso sentir raiva.
Qual a diferença aí de não posso sentir raiva e ter que lidar com a raiva quando acontecem essas coisas? O mundo ideal seria aquele que nós controlamos 100% as nossas emoções, né? Mas isso é dificílimo. É legal exemplificar como se fosse aquele filme Divertidamente, né? Que tem ali aqueles personagens controlando, então daqui a pouco vem a raiva, vem a ansiedade. E nós somos exatamente assim, né? Então a gente vai sentir tudo isso, a gente vai sentir a raiva, mas como eu disse até no começo, é importante nós não nos deixarmos nos afogar dentro das emoções. Então a gente vai sentir raiva, mas eu preciso aprender a reconhecer, opa, isso aqui que eu estou sentindo é raiva nesse momento, então peraí, o que eu faço agora? A gente tem alguns até sinais que são físicos quando a gente está sentindo algumas coisas, né? Então raiva, a gente faz o quê? Aperta as mãos, a mão suando, você fica tenso. Agora, quando você está mais alegre, você fica, né, tranquilo, relaxado. Então peraí, se eu estou sentindo já essas sensações físicas, eu estou sentindo que eu estou com a respiração mais ofegante, peraí, o que eu preciso fazer? Respirar um pouquinho mais, voltar a minha atenção para outra coisa, porque a gente vai sentir, nós somos humanos, né? Somos. Então nós vamos sentir raiva, todas as emoções, elas nasceram conosco. Sim. Então, o importante é não se deixar afundar mesmo dentro dessas emoções. Peraí, eu estou sentindo isso agora, então... Ai, o que eu posso mudar aqui? O que eu mudo o foco para sentir diferente disso? É verdade, é verdade. Aí já é um bom movimento para a paz, um bom movimento para se acolher e conseguir acolher o outro também, né? Exato. Ô, Grace, muito obrigada. Imagina, nossa, que foi agradeço. ótimo bater esse papo com você. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Para todos nós. Obrigada. Que bom. Que possamos ter bons momentos em família, com limites estabelecidos, com metas reais e alcançáveis, para que o próximo ano seja tranquilo, não com tantas frustrações, né? E com muita fé. Com realidade, pé no chão. Isso. Muito obrigada, que Obrigada, ótima mensagem para nós, gente. Nossa, tá vendo? Quando a gente se conhece, quando a gente escuta, aprende, a gente sabe lidar. Aí vive melhor, vive realmente.